Vamos ouvir as diversas vozes que existem na nossa sociedade? É um papo para a gente ter com a Djamila Ribeiro, a nossa convidada aqui hoje no estúdio do Metrópolis. Estou muito feliz. A Djamila, que é ativista feminista, mestre em filosofia e que está lançando este livro aqui, olha, que se chama O que é Lugar de Fala. É um livro que é o primeiro livro de uma série, né? Que se chama Feminismos Plurais. Qual é a editora? Letramento. Letramento. Em parceria com Justificando, que é um site. Boa noite. Boa noite. Muito bom ter você aqui com a gente. O que é lugar de fala? Lugar de fala é uma expressão, um conceito que a gente tem ouvido bastante, principalmente nas redes sociais. As pessoas estão se apoderando desse conceito. Mas eu queria que você explicasse o que é esse lugar de fala. É para romper uma voz única? É para dar voz para quem está silenciado? Explica melhor. Primeiro, agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui no Metrópolis. O Lugar de Fala é o primeiro de uma série que eu estou coordenando, chamada Feminismos Plurais. E a ideia é lançar uma série de livros que sejam didáticos e acessíveis à população. Então, todos os títulos começam com o que é. Né? O próximo vai vir o que é encarceramento em massa, o que é empoderamento. Então, são diversos temas e a maioria das autoras são mulheres negras. Uma maneira também de evidenciar como a gente produz intelectualmente, a gente tem uma produção de conhecimento, só que o problema é que a gente tem dificuldade de acessar certos espaços, o que tem muito a ver com o que é o lugar de fala. Claro. Que tem a ver como que quem é que pode falar numa sociedade majoritariamente pautada legitimando a voz do homem branco heterossexual. Então faz a gente pensar o quanto que a gente acaba não acessando certos espaços porque existe um regime de autorização discursiva que impede que a gente esteja em determinados espaços. E aí, quando a gente pensa no normal, no padrão, muitas vezes o que a gente está fazendo é colocando ali a voz, a identidade do branco, do homem branco, principalmente, olhando, né, o mundo. Sempre, né? O padrão é... Só que, na verdade, é o olhar dele. Esse não é o padrão, essa não é a norma. Acaba sendo a norma do jeito que está posto. Porque o homem branco, ele olha, ele se percebe como ser humano. Ele não se questiona, eu sou um homem branco. Não, mas eu sou um ser humano. Sou um ser humano, mas ele olha para nós e ele fala, você é uma mulher negra. Ele olha para a mulher e fala, você é uma mulher, você é específica. E não percebe que ele também é específico. Ele se pensa universal. Então, a gente tem todo um conhecimento, a arte pautada no olhar desse homem branco que se pensa universal e não percebe que também ele fala a partir de um lugar. Então, o lugar de fala também é fazer esse sujeito branco se perceber como marcado, como branco, como homem, e perceber como que as hierarquias que são criadas a partir desse lugar que ele ocupa. Né? Porque senão ele não entende a hierarquia, ele vai entender que o lugar que ele está foi providencialmente fixado, é naturalmente, ou porque ele é genial, e não fruto de desigualdades. Então é importante ele perceber o quanto que esse lugar que ele ocupa também cria diversas outras hierarquias. Claro. Né? Aí a gente entra em dois conceitos que eu já ouvi você falar bastante, de negritude e branquitude. Sim. E eu gosto muito de pensar esses dois conceitos porque eles são bem esclarecedores, né? A branquitude tem a ver com o que você estava falando agora com a gente, de você se perceber como uma pessoa que tem privilégios na sociedade. Exatamente. Né? Que privilégio. Bom, e aí o que eu faço quando eu percebo que eu tenho privilégio? Acho que o primeiro passo que a gente tem a dificuldade é da pessoa perceber que tem. Né? Se perceber como branco. O que significa... A Grada Quilomba, que é uma autora que eu uso muito no livro, que ela fala de se perceber como um branco, uma metáfora do poder. O que significa ocupar esse lugar? Né? Que significa você andar na rua e você ser tratado bem, de você entrar num shopping, você não ser seguido por um segurança, de você não ser parado pela polícia, de você ocupar os maiores postos. Significa que as pessoas brancas precisam começar a se questionar, por exemplo, quando elas chegam, sei lá, numa universidade pública e só tem professores brancos e estudantes brancos. Começar a se questionar, por que não tem professor negro aqui? Por que as únicas pessoas negras que estão aqui estão limpando a universidade? Só porque elas não se esforçaram o suficiente ou porque existe, de fato, um sistema desigual que impede que essas pessoas cheguem nesses lugares? Claro. Geralmente é só a gente que se incomoda. Né? Se a gente chega num lugar de maioria branca, a gente olha e fala, nossa, só tem eu de negra aqui. Mas as pessoas brancas não se questionam, nossa, por que não tem negros aqui? Se eles são a maioria da população, por que eles não estão nesses espaços? Então, as pessoas brancas também precisam começar a desnaturalizar esses lugares, porque é muito violento quando elas naturalizam
que o nosso lugar é um lugar de submissão e não entende que esse lugar foi criado porque é uma sociedade, a última do mundo, a abolir a escravidão, uma sociedade que não criou mecanismos de inclusão para a população negra. Então, elas começam a naturalizar os espaços de poder como um espaço branco que sequer se questiona. Por que não tem mulheres aqui, no cargo de chefia? Por que não tem pessoas negras aqui? Então, o lugar de fala também é para fazer as pessoas começarem a se questionar e estudar sobre a branquitude, porque geralmente as pessoas brancas querem estudar a negritude como um objeto de estudo, mas também começar a se perceber como pensar a branquitude como essa metáfora do poder, né? E as pessoas brancas podem falar sobre isso? Devem falar sobre o racismo? Podem e devem, né? Então, quando as pessoas falam assim, então o lugar de fala é retirar o meu direito de falar. Não tem nada a ver com isso. Todo mundo tem um lugar de fala. Só que a pessoa branca, ela fala a partir de um lugar, eu como mulher negra, eu falo a partir de outro lugar. Então a pessoa branca tem que discutir, sobretudo, a partir do lugar da branquitude. O que significa isso? O homem discutir questão de gênero a partir do lugar da masculinidade. Dessa masculinidade forjada na violência contra a mulher, na agressividade. Então, quando ele percebe isso, começa a discutir isso entre os homens, desconstruir isso, já é um grande ganho para a luta feminista. O homem perceber que a mulher é um sujeito, o homem perceber que ele não pode assediar a mulher, que se ele é pai, ele tem que pagar pensão, que ele tem que ajudar na criação dos filhos. Então, começar também a desconstruir esse lugar da masculinidade hegemônica, que é um lugar criado na agressividade e na isenção de responsabilidade na vida familiar. Então, é importante que o homem se perceba o que significa debater isso do ponto de vista da masculinidade. Porque, de novo, não tem problema nenhum pensar criticamente a situação da mulher, não é isso que a gente está falando. Tem vários teóricos que fazem isso muito bem. E é importante que se faça, mas a gente também quer não só o estudo daqueles que foram subalternizados, a gente também quer que essas pessoas comecem a estudar a partir do lugar daquele que subalterniza, daquele que oprime, porque é importante que eles entendam a necessidade. Nos Estados Unidos, você tem uma tradição muito grande nos Estados Unidos de critical whiteness, de branquitude crítica, pessoas brancas produzindo estudos críticos sobre branquitude. E que aqui no Brasil, quando a gente fala disso, parece que é uma coisa de outro mundo. Claro, não! Como assim? Somos todos iguais, somos todos iguais. E que é uma inversão lógica absurda, porque a sociedade já é separada. E isso que eu acho que é um grande problema quando as pessoas falam, vocês querem separar. Eu falo, não, a sociedade já é separada. Basta a gente fazer o teste do pescoço em todos os lugares que a gente vai, o racismo, o machismo aliado à opressão de classe já dividem a sociedade. Coloca um homem branco no topo da pirâmide e uma mulher negra na base. Quando a gente traz esses temas à tona, justamente a gente quer combater uma divisão que já existe. Né? Então, não dá para inverter, logicamente, colocando a responsabilidade em nós como sujeitos, como se a gente tivesse poder algum para dividir, quando estruturalmente falando, a sociedade ela já está dividida. Então, as pessoas precisam começar a falar dos muros que nos separam, em vez das supostas pontes que nos unem. Né? Pessoas brancas fazendo no teatro, no cinema, na televisão, personalidades que eram negras. Como é que você vê isso? Eu vejo como uma atualização do blackface, inclusive, né? O blackface é um instrumento totalmente violento, né? Que pessoas brancas se pintavam de preto, querendo criar um tipo único de negro, como que é extremamente violento, porque eu sou diferente de vocês, não existe um tipo único de negro. Mas hoje não pode mais se pintar de preto, porque, né, pega mal. Mas aí eu represento personalidades negras colocando atores brancos. E como que isso é extremamente uma forma de apagar a nossa história. Né? Ninguém aqui está questionando o talento do ator, não é isso. A pessoa pode ser maravilhosa e incrível, mas ela precisa entender que num contexto racista como o nosso, que aí quando você tem personalidades negras, na hora de representar, você coloca pessoas brancas, você está legitimando a norma branca, mais uma vez. Né? Então, acho que é muito complicado quando as pessoas não percebem, porque isso também é uma forma de genocídio, que é o que Abdias do Nascimento fala no livro Genocídio do Negro Brasileiro, que é toda forma de aniquilamento cultural e intelectual da população negra. Quando você embranquece os símbolos negros, quando você coloca atrizes brancas ou atores brancos para representar personagens negros, você está contribuindo para a nossa morte simbólica. Né? Isso também é morte e apagamento, quando a gente não se enxerga e quando os nossos personagens são embranquecidos. Então, só pessoas brancas que produzem, né, de maneira brilhante, né? Não. Pois é. Então, é um questionamento que as pessoas precisam se fazer, de fato. Então, pronto. Estão fazendo muitos questionamentos? Essa é a ideia. A ideia é essa. E se você quiser se aprofundar, tem um livro aqui, que é O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, escritora. Sim. Djamila, estou sempre atenta a você. Muito obrigada pela sua presença no Metrópolis. Agradeço muito. Beijo.